Se fará isso. Vamos convidar todas as crianças 2 a 11 anos, 2 a 11 anos, criançada 3 a 11 anos, 3 a 11 anos, culto infantil. Você pode já, criançada pode ir em direção à sala. Você que está aí com seu filho, a partir de 3, foi a primeira vez, conduza ele, vá junto com ele por um tempo. Já vou te pedir para abrir a sua Bíblia em Colossenses. Colossenses. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Deixa eu te dar algumas informações. Normalmente trabalhamos as mensagens aqui na Conviva por série. Acabamos de terminar no domingo passado uma série bastante grande falando sobre a missão da igreja, onde a gente deu o nome de Uma Vida que Vale a Pena. Uma vida que vale a pena. Conversamos muito sobre isso. Creio que nos próximos dias, como já foi ontem, você vai ter muitas oportunidades de colocar em prática várias coisas que anotou ou que conversou com irmãos aí, em grupos, enfim. Espero que você tenha mesmo a oportunidade de fazer isso, porque, de fato, entendemos a missão de Deus como sendo integral, mas a boa parte, a parte prática, ela sempre parece que é mais prazerosa, né, de fazer do que aquela parte de você se debruçar na palavra e ler, e estudar novamente. As duas partes são extremamente necessárias, mas a gente que gosta de fazer, que gosta de realizar, com certeza se identifica muito com essa segunda que eu falo. Bom, hoje eu queria trazer uma mensagem que tem sido fruto das minhas reflexões, fruto de algumas conversas que eu tenho tido com cristãos, especialmente com cristãos, e observado pessoas, de um modo geral, que até onde eu sei não são cristãs. E comecei a pensar sobre isso, e pensar, e escrever, e produzir algumas coisas que a gente está produzindo aí em conexão com o Instagram da igreja. E comecei a pensar muito nisso, e enfim, quis trazer essa mensagem bem provocativa, né, com esse tema. Quem é o seu Senhor? Quem é o seu Senhor? Eu vou compartilhar com você alguns não, todos os meus slides. Dá para apagar aqui, John? Será que vai ficar muito escuro? Vai? Ok. Muito bem. Então, é uma mensagem que eu gostaria de compartilhar contigo. Eu trouxe essa primeira ideia, né? Porque logo você pensa assim: quem é o seu Senhor? Ah, o meu Senhor, o Senhor Jesus. E não é isso que eu estou dizendo aqui agora, não é isso que eu estou provocando agora, mas o que eu estou provocando é qual a cosmovisão, qual a ideia de mundo que você tem, que impera sobre sua vida, que diz respeito. Gente, por favor, conserta aqui para mim, por favor. É nessa altura mesmo? Tá bom, beleza. Então, vamos lá. Qual a cosmovisão que impera na sua vida? Qual a ideia que você tem de mundo que diz
e diz muito a respeito de você, mas não só isso, te induz, te conduz pelo mundo. Quantos dizem isso? Não, dizem literalmente, usando as palavras, ou dizem em ações. Não, eu sou o dono da minha vida. Eu tomo as minhas decisões, eu escolho para onde ir, eu escolho quando não ir, eu escolho o que fazer, não fazer, eu escolho qual o melhor negócio, enfim. Pessoas que dizem isso, elas também estão sendo guiadas por alguma cosmovisão, por alguma força maior que ela, por alguma ideia, por algum pensamento que modela, que molda a sua conduta. E é interessante pensar sobre isso. Eu lembro algumas vezes que eu já preguei sobre temas parecidos, e a primeira música que me vem à mente é Deixa a vida me levar, vida leva eu. Zeca Pagodinho, né? Que parece ser uma coisa assim, né? Aleatória, livre, legal, massa, mas é algo que está sobre a mente daquele sujeito, ou da mulher, enfim, que a faz pensar daquela maneira, que a faz viver, entre aspas, relaxadamente, como se nada importasse, como se tudo para ela estivesse bom, como se a vida fosse um simples levar das ondas, quando na realidade não é. Mas de fato essa pessoa vai assim vivendo e se conduzindo. Nós podemos falar outras coisas, como por exemplo, já citei esse livro aqui na Visão Transformadora, do Brian e do Richard. Os homens fazem escolhas de vida e as realizam considerando a maneira como veem as coisas. Uma cosmovisão nunca é meramente uma visão da vida, é sempre uma visão também para a vida. Nossa cosmovisão determina nossos valores. Ela nos auxilia a interpretar o mundo ao nosso redor. Todos nós somos guiados, somos orientados, temos as nossas visões modificadas ou ajustadas ou reajustadas a partir de uma cosmovisão. E é isso que eu chamo de Senhor nessa noite. Qual é ou quem é o seu Senhor? Eu vi esses dias alguém dizer isso. Devemos pensar e viver a partir da constatação da realidade. Apenas o seu acordar de manhã e perceber que existem coisas já acontecendo sem você ter feito nada, sem você ter se movido 1 milímetro para o mundo, e só de contemplar essas coisas acontecendo, como o nascer do sol, como o próprio céu acima de sua cabeça, tudo isso já lhe dá a entender que a vida é dádiva. Existem coisas acontecendo que estão antes de mim, que estão para além daquilo que eu faço e realizo, que já não bate tanto com uma cosmovisão ou com uma ideia de mundo onde as coisas só acontecem a partir daquilo que eu penso, mensuro, desejo realizar. Existem pessoas que vivem assim. Mas eu quero que você se concentre no texto comigo. Vamos pensar um pouco mais sobre isso, só que olhando para a palavra também. Vamos lá. Colossenses capítulo 1, versos 15 a 20. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades.
todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Diversas pessoas têm dificuldade de viver uma vida plena, carregada de sentido, de propósito, com base numa cosmovisão. Diversas pessoas declaram muito bem que Cristo é o Senhor, que existe um Deus acima de nós, que Deus é dono de tudo. Porém, essas pessoas não vivem conforme o discurso. Eu estou dizendo essas pessoas como se isso estivesse bem distante de nós, mas é bem capaz que muitos de nós vivemos assim. Declaramos piamente que Jesus é Senhor. Declaramos de uma maneira assim mais subjetiva que Deus é tudo na minha vida. Quantos atletas, quantas pessoas ao se realizarem agradecem a Deus, não é? Como dono de tudo. Eu só estou aqui porque Deus me colocou nesse lugar. Ele é tudo. Porém, o dia a dia, a prática, o desenrolar da história não é muito bem assim. E logo a gente vê essa dificuldade muito bem expressa nos nossos dias. E eu destaco aqui dois motivos muito claros, muito objetivos. A primeira eu tenho chamado aqui de cegueira espiritual. O que acontece com o filho pródigo, com o filho de um pai que não reconhece mais sua paternidade, porque o seu olhar é tanto para dentro, é tanto para si, que ele não enxerga mais nada. Inclusive eu escrevo isso aqui. Eu dou o nome de cegueira, mas não é que essa pessoa não enxerga nada, ela enxerga alguma coisa. Ela só enxerga, como diz meu pai, o próprio umbigo. E por enxergar apenas o próprio umbigo, ela não consegue enxergar mais nada adiante dela. De uma certa forma, é uma cegueira. Para mim é uma cegueira porque a partir do momento que você deixa de olhar para aquele que criou todas as coisas e inclusive sustenta todas as coisas, você está deixando de olhar para tudo que ele é e tudo que ele fez. E deixar de olhar para tudo o que ele é, inclusive tudo o que ele fez, é deixar de olhar para a realidade. Parece que eu estou filosofando, mas eu não estou. Basta você perceber alguém mais excêntrico, alguém mais que gosta muito do próprio ego, mais do que os outros. Facilmente você o identifica e aí você o caracteriza. Esse aí viaja, ele vive no mundo dele, não é assim? Não é assim que fazemos? Não, fulano de tal, cara, parece que ele só pensa nele, ele está em outro mundo. Isso que você caracteriza o outro, que está vivendo assim de uma maneira mais exacerbada, mais exagerada, vários de nós vivemos, talvez em doses menores. Deixamos de enxergar a realidade. E isso acontece em diversos campos da vida, de diversas maneiras. Posso te dar inúmeros exemplos, como o próprio acordar durante a manhã. Você talvez está tão imerso
Você está tão mergulhado nos seus afazeres, no seu dia a dia, que você esquece mesmo que tem um pulmão. Você se esquece de bem-estar, de glorificar a Deus só por ser quem é, de reconhecer que Ele é o Criador de tudo e sustentador de tudo com a sua própria vida, porque você respira nesse momento. Existem coisas que nós fazemos até hoje com os nossos corpos, que a ciência ainda não foi capaz e não será capaz de descobrir e entender. Existe uma série de coisas que acontecem nesses céus, diversas coisas que estão à nossa volta, que estão acima de nós, que nenhum de nós, ser humano algum, vai poder compreender, vai poder apenas contemplar. E talvez esteja ali apenas para que a gente contemple, mas nem isso nós fazemos mais. Talvez em função de vivermos muito de uma visão extremamente egocêntrica, o nosso campo de visão fica limitado apenas àquilo que queremos ver, que nem sempre, e eu diria quase sempre, é irreal. Quase sempre. Eu, há alguns dias, falei sobre isso aqui na Conviva. Para mim, uma das sérias consequências disso é essa desordem pessoal, que muita gente está falando. Muitos profissionais da saúde, da psicologia, da psiquiatria estão falando. Mas a Bíblia já fala disso há muito tempo. Todas as vezes que a Bíblia fala de coração, pegue essa. Todas as vezes que a Bíblia se reporta ao ser humano, usando a palavra coração, enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. A Bíblia não está falando do órgão coração, mas de uma central no ser humano, onde se concentra todo o intelecto, toda a vontade e todas as emoções. E normalmente, quando pessoas estão debaixo dessa cegueira espiritual, há uma desordem nesse coração. Ele não enxerga mais o mundo a partir do intelecto. Ele não, a partir do intelecto, então, ele se projeta, ele pratica ações. E só depois disso, num terceiro momento, ele recebe o tom das coisas, ele sente, ele experimenta, ele se entristece, ele se alegra. Normalmente, o que mais vem acontecendo com pessoas, com indivíduos que estão debaixo de uma cegueira espiritual é uma desordem completa, onde inclusive é muito comum vermos cada vez mais indivíduos se definindo, se relacionando, se vendendo, se matando, prioritariamente pelas emoções. Quando ele deveria estar entendendo quem é a partir daquilo que pensa, ele entende quem ele é a partir daquilo que sente. E por aí vai. Mas eu quero destacar para você aqui outra coisa que acontece com pessoas que têm dificuldade de enxergar a vida por uma cosmovisão bíblica, a partir da Bíblia. Não, a Bíblia é muito antiga, esse negócio não é para mim. Deus é um negócio muito subjetivo. Jesus foi um cara massa. Outra coisa acontece quando você pensa assim, que aqui eu também chamo de miopia espiritual. A miopia é um erro retrativo bastante comum, em que os olhos podem ver nitidamente de perto, mas não são capazes de enxergar claramente os objetos de longe, quando estão longe. Em geral, essas pessoas têm apenas uma visão religiosa de Deus e da sua palavra. Geralmente. Elas não enxergam a Bíblia como um todo.
elas não enxergam Deus como soberano, elas enxergam Deus como um ser massa para uma parte da minha vida, que eu vivo exclusivamente no domingo. E aí nós compartimentamos a fé, e aí a nossa performance aqui, o nosso desenvolvimento aqui tem a ver só com o que rola aqui, nesse momento. Deus não tem nada a ver com o meu todo. Tem várias coisas acontecendo no mundo, e várias coisas acontecendo no mundo de uma maneira tão aleatória que é muito óbvio. Deus não está se preocupando com o mundo. Deus nem está no mundo. Percebe? Ela não consegue enxergar para além. Ela não consegue ver o todo. Deus e sua palavra é algo bem limitado. Se resume apenas à esfera religiosa da minha vida. Normalmente pessoas assim dividem a vida. Dividem. Elas até discursam. Não, eu quero saber, eu quero ouvir Deus a respeito da minha vida sentimental, a respeito da minha profissão. Mas elas até falam, elas discursam bem, mas Deus não tem nada a ver com a vida dela. Deus é a alegria dela quando ela está no culto ou na missa. Jesus é a fonte da sua adoração no culto. Apenas no culto. E aí pessoas assim vivem essa vida dividida entre aquilo que é sagrado e aquilo que é secular. Aquilo que eu vivo, que eu experimento aqui, e aquilo que está lá fora, que Deus não precisa fazer parte. Até porque tem todo um linguajar de Deus, que não dá para me colocar numa sala de reunião, que não dá para me colocar, Deus não cabe. E aí pessoas vão vivendo assim, uma vida sem sentido, perdidas, com a sensação de serem autônomas, a sensação. Mas no fim, estão mais perdidas, estão mais desorientadas, porque estão se desconectando cada vez mais daquele que é Senhor de tudo, que reina sobre tudo. Nós vamos ver isso agora aqui no texto. Os colossenses também eram tentados a isso, tentados a enxergar apenas uma parte da vida pelo prisma de Jesus. Os colossenses eram tentados a regredir, a viverem o que viviam antes no passado, antes de Cristo. E recebiam ensino distorcido, heresias. Cristo não é suficiente, a salvação não é para todo homem, e Ele não é suficiente para salvar todo homem. E nós vemos isso muito claramente acontecendo aqui na carta aos Colossenses. E nesse exato momento, depois de uma primeira saudação, depois de uma sessão de agradecimentos, de ação de graças, por saber quem Deus é, por se perceber dentro do plano de Deus, Paulo, falando aos Colossenses, começa agora a descrever quem é Jesus. E ele começa dizendo: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Eu quero te mostrar algo interessante que está no verso 13. O verso 13 diz assim, apesar de termos lido do 15 em diante: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Prestou atenção nesse texto? Paulo está agradecendo, ele está terminando seu momento de gratidão, de ação de graças,
por saber quem Cristo é e por saber quem é a partir de Cristo. E como bom cristão que é, e como bons cristãos que haviam em Colossos, ele reconhece antes de contemplar. Reconhece o quê? Que Cristo nos resgatou. Nos resgatou do poder das trevas. Nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que nos comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Aqui eu já começo a falar algo interessante que talvez possa te gerar incômodo. Talvez você que não tem Deus como sendo o centro da sua cosmovisão, que não tem Jesus como sendo a sua cosmovisão, isso pode te incomodar, porque o que eu quero te dizer aqui é que na vida com Deus, na vida para Cristo, antes de você contemplar qualquer coisa, antes de você achar Jesus massa, antes de você falar que Deus é o dono da sua vida, e contemplar a vida e se alegrar, você deve reconhecer que de fato, sem Ele, estava nas trevas. E parece ser algo bom de falar, mas é algo cada vez mais difícil, porque Jesus, nesse tempo, tem sido algo massa de se contemplar. A religião tem sido algo interessante, é uma forma de espiritualizar a vida, de ter uma espiritualidade, até porque para mim ser alguém bom, para que eu tenha mais relevância na sociedade, eu preciso ter uma religião. E Jesus é uma coisa que eu acho interessante. Eu gosto de ir na igreja. Lá eu ouço algumas coisas que me fazem bem, me ajudam. Deus é uma energia boa. Mas aqui na palavra, Deus não é uma energia boa. E Jesus não é um cara massa. Deus é um ser pessoal, que criou todas as coisas, que viu a criação se rebelar contra Ele, e tinha todo o direito de condenar toda a criação à morte, mas Ele se faz homem, morre numa cruz, e resgata todo aquele que crê, das trevas, lugar para o qual todos aqueles que não creem, vão viver eternamente. Temos ouvido cada vez menos isso, especialmente nas redes sociais. E aí só se sobra uma parte boa para contemplar, como se Deus fosse um velho bonzinho, pronto para te receber. Afinal, Ele é amor, e toda forma de amor é linda. Jesus está aqui porque Ele quer te aceitar. Ele precisa de você. Não é isso que eu vejo. Não é isso que Paulo reconhece. Não é isso que os colossenses escutam. Nós queremos dar graças ao Senhor, porque foi Ele quem nos resgatou. Sem Ele, nós estávamos condenados. E sem Ele, todo aquele que não reconhece o seu senhorio está condenado a uma vida de perdição, de morte, de escuridão, segundo o texto. Sem Deus, você não tem perdão. Você entende? Entende o que eu estou te dizendo? Sem Deus, não há possibilidade de você se reconciliar. Sem Deus, você vai viver seus míseros dias aqui sem sentido, para se afundar eternamente numa vida de inferno. Mas uma outra coisa eu queria compartilhar contigo. Quando agora você olha para o texto que nós lemos, você vê um certo jogo com esses versículos, e nós vamos caminhar por eles, porque a glória de Cristo está aqui balanceada com a redenção que se concentra nele.
E a primeira coisa, aliás, a segunda coisa que eu queria te dizer nessa noite é o que está no verso 15 e verso 18. Lembre dessa relação. Versos 15 e 18, nós vemos quem Jesus é, assim como também vemos que Ele é o primeiro em todas as coisas. Agora volta para o texto. O verso 15, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E Ele é o cabeça, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Mais uma vez, a sensação que talvez você deve ter é de, não, está chovendo molhado, eu já sei disso, eu já cantei isso várias vezes, eu sou cristão, eu já ouvi pregações sobre isso. Mas a pergunta que ecoa é a primeira pergunta projetada aqui hoje: quem é seu Senhor? Quem de fato conduz a sua vida? Modela as suas ações, suas decisões. Porque o que vemos aqui é Cristo sendo a origem de tudo, e nele toda a supremacia. Se de fato Ele é, como nós estamos lendo, e se de fato Ele tem toda a supremacia, o que mais precisamos? Por que que Ele não é suficiente? Por que Ele não é suficiente? Eu escrevi aqui embaixo, talvez você não está conseguindo ler. Em Jesus está o DNA de todas as coisas. Cada ser humano, tudo que é criado vem dele. Todas as coisas fluem e voltam para ele. Para você que tem tantos questionamentos, tantas perguntas, você precisa experimentar isso. A constatação de que Ele é a origem de tudo. Nele está o governo de todas as coisas. Nada foge ao seu controle. E isso não está aí registrado para que você entenda, mas é para que você creia. Para que você agora sim contemple. Ele é a origem de tudo. Se você olhar para o texto, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Tudo que Deus criou sai dele. Tudo que estamos vendo, tudo tem uma parte de Jesus. O certo seria toda vez que você tem dúvida sobre alguma coisa, o certo seria toda vez que você se vê questionante sobre algumas coisas, o certo seria toda vez diante de alguma pesquisa, diante do desenvolver de alguma coisa, de alguma ideia, de um trabalho, de tudo, um relacionamento, estruturação de uma família, tudo. O certo seria você voltar à origem, voltar àquele que é a origem de tudo, que tem o governo de todas as coisas. Não é só um exercício de fé, entende? Não é só isso. Ah, tá, então eu não estou conseguindo resolver esse problema no meu casamento, então eu vou apegar com Jesus. Não, deixa eu te dizer um negócio. Essa mulher que você não entende, ou esse marido que você não consegue controlar, veio dele, de Jesus. Se tem alguém que você tem a reclamar, é com ele. E você está me entendendo? Estou brincando com isso. Mas quanta gente eu tenho visto
procurando uma série de soluções que não são soluções para problemas que só se resolvem em Cristo. E existem problemas, inclusive, que não se resolvem em Cristo, porque a origem deles também é Cristo. E o propósito, talvez, desse problema seja te ensinar, te tornar mais forte, te tornar mais resiliente. O nosso caminhar para Ele não tem a ver apenas com confiar, como se fosse pouco, é muito. Mas o que está diante de nós aqui é a constatação que Ele é todas as coisas. Todas as coisas vieram dEle. Nele repousa todo o governo. Por fim, mais uma vez, nós vemos uma relação entre versículos, e aqui eu te chamo a atenção agora para os versos 16 e 19, 16 e 20. E observe comigo. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas, todas, foram criadas por Ele e para Ele. Agora preste atenção. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E o verso 20 diz: por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo paz, a paz, pelo seu sangue derramado na cruz. Eu quero te fazer pensar comigo sobre essa constatação. Ele é a fonte de toda a plenitude, e por meio dele, por meio de Cristo, Deus está reconciliando todas as coisas. Às vezes, diante de tantos problemas que a gente tem visto e tem vivido, problemas macros e micros, né? Na esfera pessoal, na sua esfera pessoal. E nós olhamos para uma série de situações assim, crises, momentos difíceis, e nós nos esquecemos de textos como esse, o verso 16. Aliás, o verso 19. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Toda a plenitude. A fonte de toda a realização. A fonte de tudo aquilo que acontece, de tudo aquilo que se realiza, está em Jesus. Todo anseio, toda necessidade, todo buraco não preenchido, todo vazio existencial, tudo, nele habita toda plenitude. Em Cristo. Por isso que eu estou te dizendo que Ele é a fonte de toda a plenitude. Está no texto. Eu achei esse texto interessante porque é um texto onde a gente só constata, onde a gente só contempla. E parece ser tão óbvio,
Mas mais uma vez eu te pergunto, Jesus é uma informação para você? Ou de fato é Senhor sobre sua vida? Porque se Jesus é uma informação para você, isso aqui é lindo. É lindo. Mas você vai sair dali ainda ansioso. Você vai sair dali cheio de questionamentos. Você vai sair dali com uma série de dificuldades que vão permanecer sem sentido, sem conexão alguma na sua história. Agora, se Cristo não é apenas uma informação, ou se a partir de hoje Ele vai se tornar Senhor sobre sua vida, talvez você vai sair dali ainda com problemas, mas os problemas agora ganharam nome, entraram numa escala, num processo, onde Deus lhe dá sentido, onde Deus lhe mostra, esse é um problema mesmo, você está vivendo ele faz parte de sua existência, eu te coloquei aqui e te dei ele, mas você tem a mim. Se Cristo é Senhor sobre sua vida, Ele diz que todo aquele que está cansado, que todo aquele que está sobrecarregado, que todo aquele que não dá conta mais de carregar nas suas cargas, pode deixar nele. Ou seja, a ansiedade você não precisa mais levar. E não precisa mais levar hoje, e nem toda vez que ela surgir. Mas se de fato Ele for Senhor da sua vida. Se de fato Jesus não é apenas uma informação, mas Ele é Salvador ou reconciliador entre Deus e os homens, hoje você pode sair daqui como filho de Deus e não apenas como religioso. É interessante, no início da nossa conversa aqui, eu citei uma parábola, que era a parábola do filho pródigo. E nós vemos o início dessa parábola, tão conhecida, tão pregada por muitos de nós. Um filho completamente descaracterizado da sua imagem de filho. Ele está tão perdido, ele está tão interessado naquilo que busca, que não reconhece seu pai. Consequentemente, não age como filho. Mas no final da história, ele é abraçado pelo pai, que o recebe de novo, que o chama de filho, que o trata como filho. E o final daquela história é vermos, de fato, quem antes não se via como filho, agora é filho, recebido pelo pai, com churrasco, com festa. É interessante a gente ver como que uma história muda a identidade de uma pessoa, muda a visão que ela tem de si mesma. Uma história bíblica. Está na palavra. E o mesmo pode acontecer aqui, diante desse texto. Porque o verso 20, deixa eu ir para o texto aqui que eu saí da apresentação.